No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer esse desenho do Coringa. Fala desenhista, tudo bom? Nesse vídeo eu vim te ensinar a fazer esse desenho aqui do Coringa que eu postei aqui no canal semana passada. Como sempre eu posto vídeo ensinando as técnicas que eu usei para fazer esses desenhos. Então aqui eu vou te passar algumas dicas que podem ser bem úteis para você. Bem, no olho dele eu uso uma base azul, no caso o olho dele é azul. Eu uso sempre uma base mais clarinha e depois pinto as partes escuras do olho, a parte do meio e o contorno, e depois vou fazendo os detalhes com um azul mais escuro. E aí a primeira coisa que eu faço é pintar em volta dos olhos para testar as cores que eu vou usar na pele dele. E ali eu usei um rosa clarinho como base da pele e fui passando marrom claro e marrom escuro, dando uns detalhes de sombra ali nele. Depois que você chegar no tom que você quer, você pega um outro marrom e vai fazendo os detalhes de pele. Como você pode ver ali, em algumas partes eu usei rosa mais escuro. Você tem que ir olhando a sua foto e tentando perceber quais cores ali você precisa usar. Como você pode ver ali em certa parte do rosto, ali na bochecha, eu usei até o roxo para dar aquela impressão de luz ali batendo na cara dele. A luz do seu desenho vai depender da referência que você estiver usando. Em certas referências pode ser uma luz clara batendo no rosto ou alguma luz mais amarelada. Na parte da sobrancelha dele ali eu fiz uma base de cinza, porque se você for fazer fio a fio na sobrancelha, ele vai ficar aparecendo o fundo branco do papel. Então eu indico que você faça uma base cinza e depois faça fio a fio por cima. Partindo ali para a parte da testa dele eu fiz a mesma coisa, mas primeiramente eu marquei as sombras com um marrom claro, depois passei a base da pele com um rosinha claro, e a sombra do cabelo eu usei até um pouco do preto ali. Eu indico que você não use muito preto, porque depois que você passar a camada final por cima, ele pode ficar um pouco manchado, um pouco borrado. Bom, quanto ao cabelo, para fazer os detalhes de fios, antes de pintar o cabelo em si, você pega uma ponta fina de lapiseira ou alguma coisa de ferro e faz as marcas dos fios ali, em algumas partes. E aí sim você vai vir com as cores marrom, marrom escuro e preto, para fazer o cabelo castanho dele, sempre passando fio a fio. Ali nessa parte do lado do cabelo você pode ver que eu usei só o preto, que é uma parte bem escura, e fiz uns detalhes ali de fiozinhos na testa dele. E aí nas outras partes você usa o marrom escuro e vai passando fio a fio, depois dos lábios mais claros. E aí aquelas partes que você fez com a lapiseira vão começando a aparecer, aqueles fios onde está pegando bastante luz. Mais uma vez ali embaixo no pescoço eu usei mais o marrom escuro e o preto, que é uma parte muito escura do cabelo, e fui preenchendo as outras partes do cabelo dele com o marrom claro e usando até um pouco do amarelo para dar uma impressão de um cabelo castanho. Depois pintei ali a parte da roupa dele bem simplesinho, acho que não é uma parte que precisa de muita atenção, só pintei e passei um branco para dar uma luz ali em cima. Continuando na parte da boca dele, eu continuei usando a mesma técnica, passando a base de rosa claro e preenchendo as sombras e partes escuras com o marrom. Usei até um pouco do amarelo ali na terceira, quarta camada mais ou menos, para dar aquele toque de luz lá que a gente sempre faz. Na parte do bigode dele ali, depois de usar a parte do rosa claro, eu passei um pouco de cinza por cima, para ficar bem acinzentado ali, e depois encher de pontilhadinho para dar a impressão que é um bigode raspado ali. A parte do pescoço você não precisa fazer muito liso, é uma parte onde vai ser bem escura e um tanto quanto assim, digamos, enrugada. E ali partindo para a parte do Coringa já, eu comecei pintando o olho dele e já fazendo aquela maquiagem ali azul embaixo. Você vai usar o preto como base para fazer a parte escura e pintar por cima com o azul. A parte de vermelho, a base dele vai ser marrom ou marrom escuro. Você vai marcar primeiro as partes da sombra e depois passar o vermelho por cima, com cuidado para não acabar passando do ponto. A parte branca da maquiagem dele, eu usei um cinza bem clarinho. Só preenchi para não ficar apenas o branco do papel, senão vai ficar um branco muito forte. Então você passa o cinza claro e aí com o cinza escuro você faz as sombras, as partes mais escuras. Em volta do olho dele eu passei um rosa claro, né, para mostrar a partezinha de baixo do olho. E partindo para a boca eu usei a mesma base do nariz, o marrom, e depois passei o vermelho por cima normalmente. E para fazer aquela parte branca da boca ali, usando lápis de cor branco você consegue chegar naquela tonalidade. Depois até passei alguns pontilhados de caneta gel para dar uma impressão melhor de textura de pele. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, estou sempre postando vídeos de novos desenhos e tutoriais.
Na parte da sobrancelha dele você vai usar a mesma técnica do cabelo. Antes de pintar você passa alguma ponta de ferro ali. Como eu disse, eu usei a ponta da lapiseira sem grafite. E aí sim depois você vai vir pintando por cima. E essas partes que você demarcou com a lapiseira ou com a ponta de ferro vai ficar aparecendo. Para fazer o detalhe de textura de pele em cima da maquiagem dele ali, você usa o cinza. Você usa o cinza mesmo, pontilhando em algumas partes, puxando alguns riscos para fazer linhas de expressões. E assim você consegue dar aqueles detalhes de textura de pele. Partindo pro cabelo dele, você vai usar o verde escuro e o verde claro. Em algumas partes escuras, a base de preto. Então ali eu fiz a orelha dele com as mesmas cores que eu fiz do lado esquerdo e já iniciei o cabelo. Primeiro pintando as partes escuras, usando o preto como base, passando o verde escuro por cima e aí passando sempre fio a fio. Aí você preenche as outras partes com o verde claro e pega o verde escuro novamente e vai passando fio a fio por cima para dar um detalhe de realismo mesmo. Bom, depois eu fiz o fundo ali da outra parte, assim finalizando o desenho. Bom, essas são algumas técnicas que eu usei no desenho e essas são algumas dicas que você pode estar seguindo para melhorar os seus desenhos. Clique e assista esse vídeo que está aparecendo aqui em sua tela. Tenho certeza que você vai gostar. Obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço e até a próxima.